que é a autoimagem e o que isso vai impactar na sua vida? Quais são os prejuízos, os benefícios? Por que eu preciso saber sobre isso? Quando que eu preciso alterar? Enfim, é sobre esse assunto que a gente quer falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, para quem não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que está aqui para te ajudar a evoluir e compreender melhor o seu funcionamento. E por isso a gente traz nesse canal assuntos sobre mentalidade, propósito, expansão da consciência, relacionamentos, entre outros assuntos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso nos ajuda muito a crescer o canal e também para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. E quando a gente fala de autoimagem, a gente vai estar necessariamente falando de como a gente se percebe enquanto indivíduo, ou seja, a forma que a gente estabeleceu de olhar para si próprio, porém respeitando algumas variáveis, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo. Então todos nós vamos ter uma imagem de nós mesmos dentro da nossa cabeça. E essa imagem ela vai estar formada, ela vai ter muitos detalhes. Desde como eu sou, como eu me visto, como eu falo, o que eu posso fazer, o que eu não posso, as minhas dificuldades, as minhas limitações, as minhas potencialidades, enfim. A gente tem ali uma persona criada com todos os detalhes dentro da nossa cabeça. E a gente cria essa autoimagem, obviamente, a partir daquilo que a gente acredita de nós mesmos. Então a gente vai construindo essa personalidade, essa pessoa, e a gente acredita que a gente é assim. E aí a gente vai levando a nossa vida, o tempo vai passando, e quanto mais o tempo passa, mais a gente reforça essa autoimagem, porque a gente só vai fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que aquela autoimagem pode fazer, aquilo que ela dá conta. Então na nossa vida a gente vai estar sempre comprovando essa imagem mental que a gente tem de nós mesmos. E obviamente a gente vai interagindo, alimentando, se comportando a partir dessa autoimagem. Então, como a gente vai se movimentando a partir de uma forma que a gente estabeleceu de olhar para nós mesmos, a gente começa a fomentar essa forma. E é o que vai fomentar ou acrescer mais ainda o que você acredita. Então é como se fosse formado uma imagem de você a partir das suas interações, e todos os dias você olha da mesma forma para as mesmas coisas, para os mesmos eventos, para as mesmas pessoas, e como tudo isso é mais do mesmo, isso reforça a imagem que você já tem de você. Então, ou seja, você começa a entender que você é isso aí mesmo. Você está definido dessa forma que as interações, as pessoas te falaram, ou os eventos que você participou, fez com que você entendesse de você. E aí, como foi isso que eu tive, eu não vou questionar. Eu vou entender que isso aí sou eu. Essa é a minha personalidade, eu sou assim mesmo e eu vou ser assim para sempre. Esse conceito de autoimagem, ele vai se formulando durante a nossa primeira infância, né? E aí vai se acrescendo. E geralmente, né, quando a gente chega na nossa adolescência, há uma ruptura, uma certa ruptura disso, porque aí a gente começa a contextualizar outras coisas. Porém, a nossa autoimagem ela vem se formando desde a nossa primeira infância a partir das nossas interações. Quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando sim diretamente de crenças. A gente está falando de condicionamentos que foram recebidos e foram aceitos como verdades. Então a gente muitas vezes fala de crenças sobre outras coisas, outras pessoas, outras situações, e às vezes a gente esquece de falar sobre as mais importantes, que são as crenças que nós temos em relação a nós mesmos, a quem nós somos, ao que nós podemos fazer, em quem nós podemos nos tornar. Enfim, a gente olha para crenças de modo geral, mas muitas vezes a gente peca em olhar para as crenças que a gente tem em relação a nossa pessoa, que vão estar formando essa nossa autoimagem. E é por isso que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade em mudar alguma coisa, porque a gente tenta mudar aqui no externo, a gente tenta mudar às vezes as nossas ações, os nossos hábitos, mas a gente não muda aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos internamente. E se a gente não muda isso, logo a gente não vai conseguir mudar absolutamente nada no externo, no mundo externo. Então a gente precisaria começar, digamos
digamos que é o contrário do que normalmente a gente começa. Precisaríamos começar olhando primeiro para aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, para que aí sim a gente vá fazendo uma modelagem disso, que a gente vá fazendo alterações necessárias, mais funcionais sobre quem eu acho que eu sou, sobre o que eu acredito que eu posso ou não conquistar, o que eu posso ou não fazer na minha vida. E aí depois as mudanças externas, na verdade, seriam apenas uma consequência dessa mudança daquilo que eu acredito que eu sou e que eu posso. E é nesse movimento que a gente vai começar, isso é um processo, isso é uma caminhada longa, a gente vai começar a alteração dessa autoimagem. Só que primeiro a gente precisa fazer esse mapeamento das crenças, porque sem isso você não consegue entender a condição nas quais você foi colocado e você foi acreditando nessas condições. Então não tem como eu saber o que é verdadeiro se eu não sei o que é falso, na minha vida. Então quando a gente fala de condição ou condicionamento, a gente está falando de algo que foi trazido para mim como verdade e eu fui aderindo a essa verdade, que no caso é a verdade de outras pessoas, que no caso eram nossos pais, professores, coleguinhas de infância, enfim, todo esse pessoal foi me ajudando a me formar. Todo esse movimento tem muita sujeira aí, entre aspas, que os outros trouxeram da vida deles. E que às vezes, pelo fato da gente ser criança, a gente não questiona. A gente simplesmente adere como verdade e incorpora na nossa vida. E a partir daí eu crio essa condição. E eu começo a acreditar nessa condição. Só que a gente vai ficando adulto e a gente vai percebendo que não era bem isso. Ou que a forma que eu me via lá atrás, hoje, está me atrapalhando ou está me causando prejuízos na minha vida. E é aí que geralmente começa a doer, a gente começa a sofrer e a gente busca entender melhor, se desenvolver, busca terapia, busca ajuda para que a gente comece a olhar diferente. E olhando para esse conceito, a gente já vai achar muita coisa, principalmente que a gente não é. E isso é positivo também. E assim como a gente precisa ir trabalhando as nossas crenças ao longo da vida, que cada pouco a gente vai estar descobrindo uma nova crença, um novo condicionamento que às vezes a gente nunca tinha olhado, nunca tinha parado para dar atenção, a nossa autoimagem vai partir também desse mesmo princípio. A gente vai sim precisar fazer alterações nessa autoimagem ao longo da nossa vida. Então, a cada fase, a cada momento, a cada objetivo, a cada degrau, digamos assim, que eu vou subindo na minha vida, eu vou precisar mudar essa autoimagem também. O que vai determinar aquilo que eu vou conseguir, aquilo que eu vou fazer, que eu vou dar conta, no final das contas, é aquilo que eu acredito sobre mim. É aquela imagem que eu tenho de mim, das minhas capacidades, potencialidades, do que eu dou conta, do que eu sou capaz. É aquela mentalidade que está ali por trás dessa pessoa que está fazendo todos aqueles movimentos, todos aqueles projetos e tudo mais. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma autoimagem de nós mesmos. Para que a gente chegue no próximo degrau, para que a gente suba, a gente vai precisar necessariamente fazer uma alteração dessa autoimagem para que a gente tenha um resultado diferente. Porque se nós não mudamos aquilo que nós pensamos sobre nós, se a gente não altera essa mentalidade ali, as crenças envolvidas naquilo que eu penso sobre mim, eu não vou conseguir dar esse próximo passo. Eu não vou conseguir passar para esse próximo nível, porque eu vou ficar preso ali sempre naquelas mesmas histórias que eu venho contando para mim mesmo. Eu vou ficar sempre preso ali nas mesmas coisas que eu estou a minha vida toda, muitas vezes. Por isso que esse é o ponto que a gente precisa olhar primeiramente quando a gente vai fazer alguma mudança. E geralmente quando você vai buscar por se desenvolver ou por melhorar a sua saúde mental, quer dizer que o estado atual não tá bom, não tá positivo. E aí eu imagino que você queira mudar. Então, quando a gente se percebe nesse desconforto da vida, necessariamente é porque você deseja outros resultados, Só que não tem como ter outros resultados mantendo essa mesma autoimagem que você tem de você, porque é exatamente por você manter essa autoimagem que você tem esses resultados de hoje na tua vida e que eu imagino que estão insatisfatórios. Então o movimento de buscar a alteração da autoimagem seria com o intuito de se perceber enquanto pessoa, enquanto essência, de novo,
tendo em vista de que você se perdeu em algum momento, para que nesse momento, conforme você for se adequando e se percebendo enquanto essência novamente, naturalmente você vai perceber que os resultados, mesmo que pequenos, eles vão ser muito satisfatórios. Tendo em vista de que quando a gente tem resultados, às vezes até grandiosos, mas com uma autoimagem distorcida, a gente não consegue degustar, a gente não consegue aproveitar, porque na verdade não sou eu ali, é um personagem que eu venho mantendo. Então esse movimento ele sempre vai ser gradativo, conforme eu vou me percebendo enquanto pessoa, enquanto essência, quem realmente eu sou, eu vou percebendo um gosto diferente nos resultados, né? Então conforme a gente vai fazendo essa movimentação, é a forma que a gente vai saber se a gente está indo pelo caminho certo ou ainda não. E tem outro ponto também, que mesmo que a gente conquiste resultados sem mudar a nossa autoimagem, a gente não vai conseguir ter essa constância no longo prazo, porque a gente vai achar formas de se sabotar para voltar ali naquele ponto onde está a nossa mentalidade, onde está a nossa autoimagem, onde estão as nossas crenças e a nossa zona de conforto. Então muitas vezes na sua vida tudo é muito transitório, nada fica, você não consegue manter alguma coisa. Às vezes você até consegue conquistar, mas logo você dá um jeito de se livrar daquilo. E é justamente por conta disso, que você não alterou a sua autoimagem e aí você sempre vai retornar para aquele ponto inicial, onde está a sua mentalidade. Isso também é bem importante, porque às vezes isso acontece na vida das pessoas e elas não entendem exatamente o que está acontecendo e por que isso acontece e o que precisa fazer para alterar. Então a autoimagem sempre vai ser bem determinante nesses aspectos. Então você já deve ter percebido que não tem como você conquistar ou conseguir resultados diferentes nesse momento sem a alteração da sua autoimagem. A gente entende que é um processo que pode demorar, ele tem o seu ciclo, por isso que a gente está trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então se você está buscando isso, já deixa um curtir aí no vídeo e acompanhe os nossos próximos vídeos, porque a gente vai estar trazendo mais conteúdo relacionado à autoimagem. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixa aqui também nos comentários, que vai ser muito bacana ver a sua opinião ou a sua dúvida. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até mais! Até mais!